Capítulo 312, Quebrando a Formação. Tradução, Jingle Revisão, Hazel. Soish. Uma luz de sangue brilhante cruzou o céu com uma velocidade indescritível. Lindó pôde apenas ver um raio escarlate varrendo o horizonte, e no instante seguinte, a luz de sangue já tinha atingido o lugar acima do fantasma do ancião de olhos pretos. Quebre. O rugido furioso de Tesha soou pelos céus, parecendo um pouco como se ele fosse um apostador que havia enlouquecido. Para quebrar o selo, ele tinha praticamente empregado todos os seus recursos. Se ele continuar incapaz de quebrar o selo, a operação desta vez iria certamente terminar em fracasso. Esse tipo de resultado era claramente o que Tesha não ficaria feliz em ver. A luz de sangue desceu, quando o fantasma do ancião de olhos negros levantou sua cabeça. Não havia qualquer movimento dentro de seus olhos pretos que eram tão colmos quanto um lago de água estagnada. A luz de sangue refletiu em seus olhos, dando fracamente ao ancião de olhos negros um olhar gélido. Sem receber aprovação, você não tem destino como símbolo. Uma voz vazia e antiga soou lentamente da boca do fantasma do ancião de olhos niros. Sob incontáveis olhares, ele mais uma vez esticou um dedo e levemente apontou para a luz de sangue aparentemente sólida. Quando o fantasma do ancião dos olhos negros apontou o dedo, uma cor cinza começou a aparecer por todo o chão. Algumas das enormes árvores exuberantes começaram a secar rapidamente, como se a força vital delas tivessem sido sugadas. Além disso, alguns dos praticantes do culto do fantoche fantasmagórico mais próximos sentiram um assombro, quando cabelos brancos apareciam gradualmente em suas cabeças, enquanto suas forças vitais pareciam se enfraquecer. Recuar rapidamente. Essa mudança repentina fez a expressão dos anciãos da direita e da esquerda mudarem abruptamente. Poder Yuan formidável explodiu de seus corpos e se envolveu completamente em torno deles, enquanto suas figuras recuavam rapidamente. Havia um leve medo em seus olhos, eles podiam sentir uma força de sucção indistinta vinda do corpo do ancião dos olhos negros. Sob aquela força de sucção, suas forças vitais estavam sendo sugadas. Os anciãos da esquerda e direita foram naturalmente os mais temerosos desse tipo de sucção de energia vital, eles eram bem velhos, e o que restava de sua vitalidade podia ser contado em seus dedos. Se qualquer parte fosse perdida, eles provavelmente se transformariam em pó no mesmo instante. Após ver os dois recuarem espantados, pânico surgiu no coração dos praticantes mais baixos do culto do fantoche fantasmagórico. Felizmente, todos eles estavam atrás da elite do culto e não pareceram extremamente apavorados enquanto eles recuavam rapidamente de maneira ordenada. Zumbido, zumbido. No topo da montanha, as árvores tinham secado completamente, enquanto uma luz cinza aparecia na ponta dos dedos do ancião de olhos negros. A luz cinzenta era extremamente calma e não emitia a menor ondulação, mas sim o odor da morte. O ancião dos olhos negros apontou e mais uma vez tocou levemente o raio de luz de sangue quase sólido. Em frente a essa luz escarlate resplandecente, a luz cinzenta parecia extremamente fraca, aparentemente prestes a desaparecer a qualquer instante. Embora ela fosse uma luz bem pequena, ainda mais com a maldição da corrosão, ela rapidamente fez aquele raio resplandecente de luz escarlate diminuir em um ritmo aterrorizante. Uma cor acinzentada escura que fez com que todos se desesperassem, rapidamente difundiu aquele feixe de luz cor de sangue. Rachar. Enquanto o brilho acinzentado se dispersava, rachaduras rapidamente apareceram no raio de luz cor de sangue. Então, enquanto um sério Tesha esverdeado ficou atrás, o raio rapidamente se despedaçou. Em apenas um piscar de olhos,
aquele poderoso ataque aterrorizante que esgotou centenas de milhares de pílulas de puro yuan foi instantaneamente ignorado por aquele fantasma ancião de olhos negros. Além disso, desta vez, após destruir o raio de luz cor de sangue, a luz acinzentada não desapareceu, em vez disso, subiu rapidamente para o céu. Estrondo, estrondo, estrondo. No instante em que o olho escarlate foi atingido, ele adquiriu uma profunda coloração negra, o olho lentamente caiu e com um som estrondoso, ele finalmente se explodiu em poeira. Próximo, a formação de sangue que cobria o céu começou a explodir. Toda a grande formação se partiu em pedaços em um instante. Plop! Quando a grande formação foi destruída, o aspecto dos numerosos praticantes do culto do fantoche fantasmagórico abaixo se tornaram vermelho e eles vomitaram bocados de sangue fresco. Por um tempo, todo o solo estava tingido com sangue fresco. Evidentemente, todos eles tinham sofrido com o ataque. Eles falharam. Escondido em um lugar secreto, Lindo encarou os praticantes do culto do fantoche fantasmagórico feridos e não pôde deixar de suspirar em seu coração. Logo depois, ele com medo olhou na direção do fantasma do ancião de olhos negros que estava acima da esfera de luz. Ele era apenas um remanescente incompleto que passou por milhares de anos, ainda assim, todo o culto do fantoche fantasmagórico não podia competir contra o poder contido dentro dele. Lindo não tinha dúvidas que se o fantasma do ancião dos olhos negros possuísse uma habilidade um pouco ofensiva, rios de sangue iriam fluir e corpos iriam estar por toda a parte. A destruição da formação de sangue fez incontáveis pessoas fora da cidade do fantoche fantasmagórico ficarem surpreendidas. Ninguém esperava que o poder combinado de todo o culto do fantoche fantasmagórico iria realmente falhar no final. A noite encobriu a terra, mas o lado de fora da misteriosa montanha negra ainda estava mortalmente quieto. Nesse momento, os olhares das várias facções e praticantes estavam oscilando freneticamente. Agora, até um tolo saberia que havia um tesouro extremamente poderoso dentro da esfera de luz negra, ou senão, ela não possuiria tal selo assustador e o culto do fantoche fantasmagórico não pagaria tal preço escandaloso para o quebrar. Esse tipo de tesouro fez todos ficarem atentos. Mesmo sabendo que ele pertencia temporariamente ao culto do fantoche fantasmagórico, isso ainda não conseguia reprimir a ganância no coração de algumas pessoas. Em frente a um genuíno tesouro, até mesmo a vida se torna um objeto barato. O que dizer da grandiosidade do culto do fantoche fantasmagórico? Enquanto toda a cordilheira estava morta em silêncio, Tesha estava chocado com essa visão também. Momentos depois, ele finalmente recuperou seus sentidos e encarou horrivelmente para o fantasma do ancião de olhos negros. Para quebrar o selo, ele havia negligenciado a questão de resgatar Telei. Além disso, ele havia até mesmo gastado mais de 1 milhão de pílulas de puro yuan. Contudo, no final, ele tinha sem dúvidas sido envergonhado. Se não fosse pelo fato de que ele era um homem que planeja as coisas, ele teria rugido incontrolavelmente. Como isso é possível? No entanto, o corpo de Tesha balançou levemente. Após pagar um preço tão grande, ele iria terminar de mãos vazias. Agora, os anciãos da direita e esquerda foram para o meio do ar e apareceram ao lado de Tesha. Eles olharam para o fantasma do ancião de olhos negros que estava sobrevoando um disco brilhante, antes deles involuntariamente sorrirem dolorosamente e dizerem: líder da seita, parece que devemos ter uma visão de longo prazo sobre esse assunto. Agora que nós revelamos que possuímos um grande tesouro, sem dúvida, ele chamaria a atenção. Haha, Tesha, eu nunca esperei que seu culto do fantoche fantasmagórico realmente teria tal tesouro. Eu acho que você é muito mesquinho.
Tal grandioso tesouro, se você nos tivesse mostrado ele antes, para todos curtirmos juntos, isso já teria sido resolvido há muito tempo atrás. Então, você não precisaria sofrer essa humilhação de hoje. Assim, quando os anciãos da esquerda e direita falaram, uma risada alta repentinamente ecoou no ar. Então, vários sons de ventos intensos surgiram, antes de 3 figuras aparecerem no meio do ar. Estas 3 figuras estavam todas vestidas de preto. A pessoa na frente era um homem de meia idade. Esse homem tinha as costas fortes como um tigre e a cintura larga como a de um urso. Seus olhos estavam brilhando, enquanto um fraco brilho formidável fluía dentro. Enquanto isso, uma aura extremamente formidável com uma força tirânica surgia continuamente do seu corpo. De pé atrás dele, 2 homens idosos, igualmente magros, eram todos sorrisos, enquanto a pele em seus corpos era escura, assim como o aço preto. Muley. Sua grande seita do diabo também deseja intervir nos assuntos do meu culto do fantoche fantasmagórico. Enquanto ele encarava aqueles 3 que tinha subitamente aparecido, o rosto de Tesha escureceu instantaneamente antes dele friamente gritar: Muley. Então esse é realmente o chefe da seita do grande diabo. Grande homem. Ele é realmente um praticante do estágio inicial da manifestação. Lindó olhou para essa visão, antes de seus olhos ficarem frios. Prontamente, um traço de sorriso surgiu em seu rosto. Essa situação estava ficando mais e mais caótica. Entretanto, isso era precisamente do que ele precisava. Haha, o que você está dizendo, Tesha? Seu culto do fantoche fantasmagórico é claramente incapaz de lidar com esse tipo de tesouro precioso. Ao invés de desperdiçar sua capacidade, por que não estudamos isso juntos? Talvez, nós podemos até descobrir alguma coisa. Enquanto pensamentos estavam girando na mente de Lindó, outra risada tocou os céus. Rapidamente, outras 3 figuras apareceram no céu. Chefe da Aliança Marcial, Uso. Lindó olhou para as 3 figuras que tinham aparecido enquanto o sorriso em seu rosto ficava cada vez mais largo. As pessoas que tinham aparecido desta vez eram também uma das 3 grandes facções da grande província desolada, a Aliança Marcial, e a força desse trio não era nem um pouco mais fraca que a da grande seita do diabo. Em poucos segundos, os líderes das 3 grandes facções tinham todos chegados. Quando as partes de ambos os lados chegaram, o lado de fora da cidade do fantoche fantasmagórico se tornou imediatamente inquieta. Incontáveis praticantes escondidos em lugares secretos, gradualmente começaram a se revelar e olharam para a esfera de luz negra com olhos repletos de ganância. Após ver essa cena, a expressão de Tesha e a de todos gradualmente se escurecerão. Eles tinham claramente subestimados a atração da esfera de luz negra. Não só tinha atraído a seita do grande diabo e a aliança marcial, até mesmo algumas outras facções e praticantes haviam suprimido seus medos pelo culto do fantoche fantasmagórico e começaram a ficar inquietos. Haha, Tesha, eu estou muito curioso quanto ao que exatamente está dentro dessa esfera de luz. Para realmente possuir tal poder defensivo. Muley da grande seita do diabo riu fortemente. Logo após, seus olhos brilhando quando ele de repente estendeu a mão, e uma mão gigantesca de poder Yuan se formou instantaneamente e agarrou a esfera de luz negra. No momento em que Muley fez seu movimento, o chefe da aliança marcial, Uzu, também riu e se moveu. Outra mão gigantesca de poder Yuan se formou e correu em direção à esfera de luz negra. Vocês se atrevem. Quando ele viu que Muley e Uzu fizeram seus movimentos, os olhos de Tesha se tornaram instantaneamente escuros enquanto um rugido furioso soou por toda a cidade do fantoche fantasmagórico.
Todos os praticantes do culto do fantoche fantasmagórico prestem atenção às minhas ordens. Qualquer um que se atreva a tocar nas posses do meu culto do fantoche fantasmagórico será morto sem quaisquer avisos. O rugido furioso soou, adicionando instantaneamente uma intenção assassina sinistra à noite escura.